Você está desperdiçando a sua vida? Não devagar. Não em pequenas falhas inocentes. Inteira. Em tempo real. Agora. Enquanto você ouve isso. E o que torna isso quase insuportável não é o fato. É a consciência. Você sabe. Sabe quando acorda e sente aquele peso antes mesmo de sair da cama. Sabe quando promete que hoje vai ser diferente. Sabe quando deita à noite revivendo mentalmente tudo o que não fez. Você chama de cansaço, chama de fase, chama de falta de tempo. Mas no fundo você sabe, é fuga. Fuga de agir, fuga de decidir, fuga de encarar a versão mais exigente de você mesmo. Agora pensa comigo. Há uma versão sua que acordou hoje cedo e fez o que precisava ser feito. Sem drama, sem motivação cinematográfica, sem discurso interno. Ela simplesmente agiu, terminou o dia cansada, mas limpa por dentro. Sem aquela sensação podre de potencial desperdiçado. Essa versão não é fantasia. Ela é possível. O que dói é que você consegue enxergá-la com clareza, mas não consegue alcançá-la. E essa distância entre quem você poderia ser e quem você está sendo é a fratura silenciosa que está corroendo sua confiança. Não é o prazo perdido que machuca mais. É você quebrando promessas para si mesmo repetidas vezes. Cada segunda-feira que vira desculpa. Cada plano que vira quando der. Cada sonho que deixa de ser prioridade e vira lembrança constrangedora. Agora são 7 da noite. Relatório em branco. Prazo amanhã. Você respira fundo. Agora vai. Mãos no teclado. E o celular aparece na sua mão como se tivesse vontade própria. 40 minutos depois, você está assistindo qualquer coisa irrelevante. Rindo de algo que não importa. Fingindo que não percebe o peso crescendo no peito. E então ela aparece. A voz. Baixa. Persistente. Talvez eu seja assim. Talvez esse seja meu limite. Talvez eu não tenha o que é preciso. É aqui que o dano real acontece. Não na tarefa perdida. Na identidade que começa a se deformar. Porque quanto mais você repete o padrão, mais você começa a acreditar nele. Até que um dia você para de tentar com intensidade. Você entra no modo seguro. Faz o suficiente para sobreviver. Nunca o suficiente para expandir. Metade da sua vida não será perdida em grandes tragédias. Será perdida em pequenas fugas diárias. Agora escuta com atenção. Isso tem nome. Tem causa. Tem explicação neurológica precisa. Não é caráter fraco. Não é falta de disciplina. É um mecanismo interno que foi criado para te proteger do desconforto e acabou te aprisionando na mediocridade confortável. Força de vontade não vence isso. Você já tentou. Lista de tarefas não vence. Motivação, muito menos. A única coisa que vence é entender a engrenagem por dentro. E nos próximos 20 minutos, você vai enxergar exatamente como essa armadilha funciona. Não para produzir mais, para parar de assistir sua própria vida passar como espectador. Porque o relógio não pausa enquanto você hesita. Ele corre. E cada segundo que passa está moldando quem você está se tornando. Agora a pergunta não é se você pode mudar. É se você vai continuar fingindo que não sabe. Me dê 20 minutos e eu vou destruir a sua procrastinação. Não é promessa vazia. Não é mais um vídeo de motivação que te faz sentir bem por 40 minutos e não muda absolutamente nada na sua vida. O que você vai ouvir agora é diferente. É o mecanismo real. É a engrenagem escondida que ninguém te mostrou. E quando você entender como ela funciona, você nunca mais vai olhar para a procrastinação da mesma forma. Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta que vai incomodar um pouco. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que ia mudar? Quantas vezes você abriu um vídeo sobre produtividade cheio de esperança? Quantas vezes você montou uma rotina nova, uma lista de tarefas, um sistema de planejamento? E quantas vezes tudo isso durou exatamente até o primeiro dia difícil? Eu sei a resposta porque já passei por isso também. E a maioria das pessoas que tenta resolver a procrastinação está atacando o lugar errado. Elas tratam o sintoma e ignoram a causa. É como tentar apagar um incêndio jogando água na fumaça. Nos próximos 20 minutos, eu vou te mostrar onde o fogo realmente está. Vou expor cada camada do mecanismo que sequestra a sua mente todos os dias. Vou te dar as ferramentas que funcionam na prática. E vou te entregar uma estratégia para os dias
em que absolutamente nada mais funciona. Fica até o final, porque o que vem no fechamento desse vídeo é a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu. E é justamente ela que separa quem finalmente muda de quem continua preso no mesmo ciclo para sempre. Porque a verdade que ninguém te conta é a seguinte: a procrastinação não é um defeito de caráter. Não é sinal de que você é fraco ou incapaz. É uma armadilha neurológica, uma resposta do seu sistema nervoso que foi construída ao longo de milênios de evolução. E você foi condicionado a cair nela sem perceber. Todos os dias, múltiplas vezes por dia, existe uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça agora mesmo. Duas regiões do seu cérebro em conflito direto. E enquanto você não entender essa batalha, você vai continuar perdendo para ela toda vez que tentar fazer algo que realmente importa para a sua vida. Mas antes de entrar no fundo dessa toca, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental, que quase todo mundo erra na hora de definir o problema. Nem tudo que você deixa de fazer é procrastinação. Isso é importante e vou repetir. Nem tudo que você deixa de fazer é procrastinação. Descansar não é procrastinar. Descanso é combustível para o sistema nervoso. Sem ele, o cérebro entra em modo de sobrevivência e a sua capacidade de tomar decisões cai para zero. Dormir bem não é fraqueza. É manutenção obrigatória de um sistema complexo. Priorizar tarefas também não é procrastinar. Gestão inteligente de tempo significa avaliar o que tem maior impacto agora e o que pode esperar sem consequência real. Isso é estratégia. Não é fuga. E existe uma diferença enorme entre procrastinação e preguiça. Uma diferença que muda completamente como você deve tratar o problema. Preguiça é não querer fazer. É uma escolha consciente de não agir. Procrastinação é não conseguir fazer mesmo querendo, mesmo sabendo que é importante, mesmo sentindo o peso da tarefa na sua consciência o dia inteiro. E essa diferença muda tudo. Porque se você trata a procrastinação como preguiça, você vai usar as ferramentas erradas. Vai tentar se forçar com disciplina bruta. Vai se sentir culpado quando não funcionar. E vai entrar num ciclo de vergonha que piora exatamente o problema que você está tentando resolver. O psicólogo canadense Timothy Pychyl é uma das maiores autoridades mundiais sobre esse tema. Depois de décadas de pesquisa clínica e estudos com milhares de pessoas, ele chegou a uma definição que corta direto ao ponto. Procrastinação é quando existe uma lacuna entre intenção e ação. Você sabe o que precisa fazer. Você quer fazer. Você até planeja fazer. E mesmo assim não faz. Sem um motivo racional para isso. Mesmo sabendo que adiar vai te custar caro no final. Então, por que raios a gente continua fazendo isso? A resposta está no lugar mais primitivo do seu cérebro. Quando você pensa naquela tarefa que está evitando, seu cérebro não enxerga uma tarefa. Ele enxerga uma ameaça. Uma ameaça real. Tão real quanto um predador na savana para os nossos ancestrais. A amígdala, que é o sistema de alarme emocional do seu cérebro, dispara uma cascata de resposta. Neurotransmissores inundam o sistema. O cortisol sobe. E o seu córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento e pela tomada de decisão de longo prazo, começa a perder o controle da situação. É exatamente o que acontece quando você precisa fazer aquele relatório importante e, de repente, o celular parece infinitamente mais interessante. Quando você precisa estudar para uma prova e, de repente, a casa inteira precisa ser reorganizada. Quando você precisa tomar aquela decisão difícil e, de repente, qualquer outra coisa no mundo parece mais urgente. Não é falta de foco, não é preguiça. É o seu sistema nervoso tentando te proteger de algo que ele interpretou como perigoso. E ele faz isso redirecionando sua atenção para algo seguro, para algo previsível, para algo que não vai te machucar. E o que pode ser tão ameaçador numa planilha ou num relatório? Pode ser o medo de não ser bom o suficiente. Se eu começar e o resultado for ruim, isso vai confirmar que eu não sou capaz. Então,
melhor não começar e manter a ilusão de que eu poderia fazer bem se quisesse. Pode ser o medo de descobrir que o problema é maior do que você imaginava. É por isso que a gente evita ir ao médico. É por isso que a gente não olha o extrato do cartão de crédito. Se você não sabe o tamanho do buraco, você não precisa lidar com ele agora. Pode ser o medo de falhar publicamente, de entregar algo e ser julgado, de se expor e ser rejeitado. Esse medo é antigo, profundamente humano. Faz milênios que a rejeição do grupo social significava morte. Seu cérebro ainda não atualizou esse software. Pode ser o medo de terminar e perceber que o resultado não corresponde à expectativa que você tem de si mesmo. Porque enquanto a tarefa não está feita, ela ainda pode ser perfeita na sua cabeça. No momento que você entrega, ela se torna real. E o real nunca é perfeito. É por isso que Timothy Pychyl afirma com convicção que procrastinação é fundamentalmente um problema emocional. Não é um problema de gestão de tempo. Não é um problema de organização ou disciplina. É uma resposta emocional a algo que o seu sistema interno percebe como ameaçador. E quanto mais importante é a tarefa para você, mais intensamente o seu cérebro tende a resistir. Percebe a crueldade disso. As coisas mais importantes da sua vida são exatamente as que mais geram resistência interna. O projeto que poderia mudar sua carreira. O negócio que você sempre quis começar. A conversa difícil que precisa acontecer. A mudança de hábito que transformaria sua saúde. Tudo isso gera mais resistência, justamente porque importa mais. E tem outro fator nessa equação que torna tudo ainda mais complexo. O perfeccionismo. Existe um tipo específico de procrastinação que se disfarça de responsabilidade, que parece cuidado, que parece seriedade, mas que por dentro é puro mecanismo de fuga. Você não começa porque as condições não estão perfeitas. Não tem tempo suficiente agora. Precisa pesquisar mais antes. O ambiente não está ideal. Vai viajar no fim de semana de qualquer jeito. Melhor esperar a semana que vem para começar com tudo organizado. O que o seu cérebro faz é pegar aquela tarefa que deveria ser um muro simples de escalar e transforma ela na maior barreira que você já viu na sua vida. Camada por camada de impedimento cognitivo. Justificativa por justificativa. Até a tarefa parecer uma montanha impossível antes mesmo de dar o primeiro passo. E o mais perverso dessa armadilha é que ela não parece uma armadilha. Parece responsabilidade. Parece planejamento inteligente. Parece que você está sendo racional quando na verdade está sendo controlado pelo medo de começar. E no centro de tudo isso existe um neurotransmissor que controla silenciosamente cada decisão que você toma. Cada impulso, cada momento de foco ou de distração, cada sensação de motivação ou de apatia completa. A dopamina, mas não a dopamina rasa que você conhece das conversas de internet. A história real da dopamina é muito mais interessante e muito mais sombria do que te contaram. Existem dois tipos de liberação de dopamina no seu cérebro, e entender a diferença entre eles é talvez a coisa mais importante que você vai aprender hoje. O primeiro tipo é a dopamina fásica. Ela é aquela onda rápida, intensa e passageira. É o que acontece quando você abre o Instagram e encontra uma notificação nova. Quando você ganha uma partida de jogo. Quando você morde algo delicioso. Quando você ouve aquele trecho da música favorita. É prazer imediato, intenso e absolutamente viciante porque o cérebro sempre quer mais. O segundo tipo é a dopamina tônica. Ela é completamente diferente. Pense nela não como uma onda, mas como uma corrente, constante e silenciosa de motivação, que flui por baixo de tudo o que você faz. É ela que mantém seu foco ativo por períodos longos. É ela que te faz continuar numa tarefa difícil sem se distrair a cada 2 minutos. É ela que te dá a sensação profunda de que o que você está fazendo tem sentido e vale o esforço. É ela que sustenta a sua capacidade de adiar a recompensa imediata em nome de algo maior. E aqui está o problema central, que está destruindo a vida produtiva de uma geração inteira de pessoas.
O mundo moderno está sistematicamente destruindo seus níveis de dopamina tônica. Redes sociais projetadas por equipes de engenheiros. Comportamentais para te manter rolando o feed. Jogos com recompensas variáveis calculadas para criar dependência. Fast food com combinações de sal, gordura e açúcar, que exploram os circuitos mais primitivos do cérebro. Vídeos infinitos com cortes a cada 3 segundos. Notificações chegando a cada 2 minutos, para garantir que você nunca entre em estado de foco profundo. Cada um desses estímulos dispara uma onda de dopamina fásica. E o seu cérebro, que é um sistema que busca equilíbrio, começa a se adaptar a esse nível elevado de estimulação. Reduz a sensibilidade dos receptores. Abaixa o nível basal de dopamina para compensar o excesso. O resultado é que sua dopamina tônica, que é exatamente aquela que te faz ter foco e motivação real para tarefas que importam, está cronicamente baixa, esgotada antes do dia começar, drenada por centenas de microestímulos que consomem sem repor. Você acorda com a piscina de dopamina quase vazia? Pega o celular antes de sair da cama, drena o que sobrou e então tenta trabalhar em algo importante com um tanque completamente seco. E tem algo ainda mais sombrio nessa história que a maioria das pessoas nunca conecta. A baixa dopamina tônica está diretamente ligada à depressão. Aquela apatia crescente que você sente. Aquela falta de energia para começar qualquer coisa. Aquela sensação de que nada tem graça do mesmo jeito que tinha antes. Aquela dificuldade de sentir prazer nas coisas simples da vida. Não é fraqueza de caráter? Não é frescura. É química cerebral, sendo sabotada diariamente por um ambiente que não foi projetado para o seu bem-estar. Foi projetado para o lucro de outras pessoas, às custas da sua atenção. É por isso que os casos de depressão e ansiedade continuam subindo a cada ano no mundo inteiro. Em todas as faixas etárias, em todos os países, é uma epidemia silenciosa com causa identificável e com poucas pessoas dispostas a nomear o culpado real. Mas chega de diagnóstico. Agora vem a parte que muda tudo. Como você destrói a procrastinação de vez? Como você para de ser vítima desse mecanismo e começa a usá-lo a seu favor? O primeiro passo e o mais contraintuitivo de todos é dar um nome preciso ao seu medo. Não estou falando de identificar vagamente que você está desconfortável. Estou falando de sentar em silêncio com aquela tarefa que você está evitando e perguntar com honestidade brutal. Medo de quê exatamente? Medo de não ser bom o suficiente. Medo de decepcionar alguém específico. Medo de confirmar uma insegurança que você carrega há anos. Medo de descobrir que o problema é maior do que você estava disposto a admitir. Seja o mais específico possível. Não é medo de falhar. É medo de entregar esse projeto e descobrir que meu chefe vai perceber que eu não sei tanto quanto ele pensava que eu sabia. Quanto mais específico for o nome que você dá ao medo, mais poder você tira dele. Quando você nomeia o medo, você acende a luz num quarto escuro. Aquilo que parecia um monstro enorme e indefinido se revela como algo concreto e manejável. Não é magia, é neurociência pura. Nomear uma emoção ativa o córtex pré-frontal e reduz automaticamente a atividade da amígdala. Você força o cérebro racional a assumir o controle da situação em vez de deixar o sistema de alarme primitivo dirigir. O segundo passo é parar de travar na batalha que você nunca vai vencer. O seu cérebro opera numa lógica de tudo ou nada. Ou você faz o projeto inteiro perfeitamente, ou você não faz nada e vai fazer algo prazeroso agora. Não existe meio termo nessa matemática. E essa batalha está perdida antes de começar, porque a opção zero esforço, zero desconforto sempre vai ganhar de uma opção que parece uma montanha. A mudança de perspectiva é simples, mas muda completamente o jogo. Você para de perguntar como eu faço tudo isso e começa a perguntar qual é a coisa mais próxima do ideal que eu consigo fazer agora com os recursos que tenho. Não consegue escrever o capítulo inteiro. E 3 parágrafos. Não consegue 3 parágrafos. E uma frase. Não consegue estudar por 2 horas. E por 20 minutos. Não consegue 20 minutos. E por 5.
O objetivo nunca é a perfeição. O objetivo é o maior progresso real possível a partir de onde você está agora. E qualquer progresso real é infinitamente melhor do que a paralisia perfeita. Isso é negociação com o seu próprio cérebro. Você não está desistindo do objetivo grande. Você está encontrando a menor porta de entrada possível para começar a se mover. E o movimento, por menor que seja, quebra a inércia. E a inércia quebrada é o maior obstáculo vencido. O terceiro passo é tornar o seu propósito visível e impossível de ignorar. Quando o trabalho fica difícil e chato e a resistência volta com força, você precisa de algo concreto que te lembre por que aquilo importa. Não como pensamento abstrato que some quando o cansaço chega, como imagem física, como objeto real, como frase que você lê toda vez que a motivação cai. Você quer construir algo que garanta o futuro da sua família. Põe uma foto deles como papel de parede do computador, para que quando o trabalho ficar pesado e a distração chamar você, veja o rosto de quem você está fazendo isso. Você quer ter saúde para viver mais e melhor. Põe um lembrete visual que te conecte a essa versão futura de você. Isso não é motivação superficial de palestra. É ancoragem emocional estratégica. Você usa a emoção a seu favor em vez de deixar ela trabalhar sistematicamente contra você. O quarto passo é o mais poderoso e o menos falado. Quando nada mais funciona, você precisa trabalhar diretamente com a química do seu cérebro. Não contornar, não motivar. Intervir diretamente. Existe uma balança no seu sistema nervoso que processa prazer e dor na mesma região cerebral. Quando você busca prazer fácil, a balança pende para um lado. E o seu cérebro, que sempre busca equilíbrio, corrige passando do ponto. Então, vem aquela sensação vazia e ruim depois de horas no Instagram. Aquele tédio pesado depois de maratonar série. Aquela irritação sem motivo depois de um dia inteiro de distração. Seu cérebro compensou o excesso de prazer fácil, inclinando a balança para o lado oposto. Mas essa balança funciona com a mesma eficiência nos dois sentidos? Se você se expõe voluntariamente a algo difícil e desconfortável, o cérebro compensa depois, inclinando a balança para o lado do prazer e da motivação. É por isso que um treino intenso te deixa de bom humor pelo resto do dia. É por isso que terminar uma tarefa difícil gera uma satisfação profunda, que nenhum scroll no feed consegue replicar. É por isso que as pessoas que tomam banho frio pela manhã relatam consistentemente níveis mais altos de energia e foco nas horas seguintes, que é exatamente a versão mais intensa e mais eficaz dessa ferramenta. O banho frio. Eu sei como isso soa. Pode ser que você tenha até dado uma risada ou revirado os olhos agora. Mas a lógica é precisa e a pesquisa é sólida. Quando você está com dopamina no chão e a procrastinação parece uma muralha intransponível, você precisa de uma intervenção que force o sistema a se mover rapidamente. 2 minutos de água fria fazem exatamente isso. O desconforto é real e temporário. O efeito no estado mental é imediato, mensurável e real. Use quando nada mais funcionar. Quando a inércia for maior que qualquer estratégia cognitiva. Quando o corpo simplesmente não quiser se mover. Esse é o reset de emergência. E existe uma última coisa que eu preciso te dizer antes de terminar. A mais importante de todas. E, paradoxalmente, a que as pessoas menos querem ouvir. Leonardo da Vinci levou mais de 10 anos para terminar a Mona Lisa. Victor Hugo teve que pedir para o seu assistente esconder todas as suas roupas para que ele não tivesse escapatória e fosse forçado a escrever Os Miseráveis. Frank Lloyd Wright, um dos maiores arquitetos de todos os tempos, era famoso por adiar projetos por meses, antes de finalmente sentar e criar algo genial em horas. Os maiores gênios da história procrastinaram. Essa luta não é sinal de fraqueza ou de falta de capacidade. É sinal de que você é humano.
de que as coisas que importam para você são suficientemente difíceis e suficientemente importantes para gerar resistência real. E é exatamente aí que mora o segredo final. Quando você falhar, e você vai falhar porque todo mundo falha, não se destrua. Não entre no ciclo de culpa e vergonha, que paralisa mais do que qualquer procrastinação jamais poderia. Olhe para o que aconteceu com curiosidade genuína. Qual foi o medo que te paralisou desta vez? Qual foi o gatilho específico? Qual foi o padrão que se repetiu? Cada falha é informação. Cada recaída é um dado sobre como o seu cérebro funciona. Dados que te ensinam a te conhecer melhor do que qualquer livro de autoajuda jamais conseguiria. E autoconhecimento real é o único fundamento sobre o qual mudança real pode ser construída. A batalha contra a procrastinação não é vencida uma vez para sempre num momento de epifania. É vencida um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, um começo de cada vez, mesmo que imperfeito, especialmente quando imperfeito. Porque a única pessoa que nunca procrastina é aquela que nunca tenta nada que valha a pena. E você acabou de ter 20 minutos de vantagem sobre quem nunca parou para entender o que realmente acontece dentro do cérebro quando a procrastinação vence. Agora você sabe onde o fogo está. A água está na sua mão. O que você vai fazer com isso depende apenas de você.